Tá ligado? Ligou? Ligou. Oi, amadinhas! Tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma vibe completamente diferente e que pra mim também é diferente porque eu nunca sentei na frente da câmera pra falar um vídeo inteirinho. Mas eu queria conversar com vocês hoje, contar sobre experiências que eu tenho tido com Deus. E eu pensei assim, eu já queria fazer um vídeo desse há muito tempo. Então, vamos lá, eu vou começar a explicar pra vocês como que aconteceu a situação e como que foi tudo, porque foi um conjunto de coisas, né, até chegar onde a gente tá aqui. Então, começando por ontem de manhã, eu pensei assim, eu preciso de um vídeo pra terça, isso, nós estamos falando de domingo, e eu não tenho nada. Não tenho nada pronto, não tenho nada filmado, né, nem pra mim editar. Então eu preciso. Daí veio na minha cabeça assim, eu vou sentar e vou contar as minhas experiências que eu já tive com Deus. Eu não sabia como que eu ia organizar isso e eu pensei assim, eu vou contar umas experiências que eu tive no passado porque eu quero trazer mais Deus pro meu canal, eu quero trazer mais Jesus, colocar ele no centro. Chega hoje de manhã, chega segunda de manhã, né, hoje. Tô vivendo meu dia e aí meu pai falou assim, vamos sentar aqui pra gente poder ver uma pregação? Eu sentei com ele, com a minha família toda, pra gente poder ver a pregação. É de um cara que chama... Depois eu boto aqui a pregação pra vocês, boto nos cards, não sei, muito boa. Eu acho que todo mundo deveria estar escutando ela, porque, nossa, eu chorei vendo a pregação. O jeito que ele falava sobre Jesus e o jeito que ele trazia pros jovens, o cargo que ele tem pelos jovens, sabe? Me chocou muito. Me trouxe um renovo, um avivamento, eu senti assim, eu quero viver isso. Eu quero ter isso na minha vida. E eu comecei a chorar pensando assim, Jesus, ele é muito lindo, ele faz coisas tão lindas, a gente não tem ideia de como ele é. E das coisas que ele faz. Vendo aquele homem falando, eu pensei assim, não, eu não quero contar minhas experiências antigas, eu quero ter experiências novas. Eu quero contar uma experiência que eu tive agora e não uma experiência que eu tive há 5 anos atrás. Eu quero viver o agora, eu quero viver com Jesus as coisas que ele quer fazer comigo no agora, não de antes, entendeu? Porque Jesus não tá no passado, ele tá no presente, ele tá no agora, no aqui. E ele falando isso, falando que ele acorda 4 horas da manhã pra orar, o pastor que eu tava ouvindo. E eu escutando aquilo, falando assim, essa pessoa nunca vai ser eu. Você tá por 4 horas da manhã pra orar, até parece que eu vou fazer isso. Eu já tentei orar de madrugada. Eu tentei orar de madrugada na minha vida antes, mas eu nunca consegui. Por quê? Porque eu sempre pensei que Deus não tava me ouvindo. Então eu ficava com medo do escuro. Acho que era medo do escuro, lógico que ela tinha medo do escuro. E aí não fluía, a coisa não fluía, não crescia e eu não conseguia orar. Durava tipo 5, 6 minutos e eu voltava a dormir. Simplesmente não nem por causa de sono, mas por causa dessas circunstâncias, sabe? Ele falou isso, espera em Deus, coloca uma música, espera. Espera ele vir primeiro para depois você começar a falar. E nisso eu fui pensando nessa palavra, entendeu? De ouvir ele, de ouvir. Depois que eu terminei isso, eu tava muito fortalecida. Depois de escutar, né, essa palavra dele, fiquei muito fortalecida com essa palavra. Foi um avivamento que veio em mim mesmo. E tá bom, aí eu troquei de roupa, né, e saí com os meus pais, porque a gente ia fazer compra. Chegamos lá no supermercado, eu saí do carro, eu vi uma menina sentada na porta do supermercado. Aí ela sentada na porta do supermercado, eu olhei pra ela e eu senti assim, eu preciso ir conversar com essa menina. Eu senti na hora, veio em mim assim na hora que eu bati o olho nela. E nisso, sabe o que é tão interessante? Porque tudo que Deus tá falando comigo, ele tá falando com a minha mãe e com meu pai. Nós três estamos numa conexão. Eu vou começar a chorar. A gente tá numa conexão que tudo que Deus fala comigo, que eu sinto no meu coração, ele fala com ela e com ele também. Com meu pai, com os meus pais, a gente tá assim se conectando nas palavras de Deus. É como se fosse uma trindade. Não sei nem se eu posso falar isso, mas tipo assim, é isso que tá acontecendo aqui em casa. Assim, tudo que tá conectando, a gente tá conectado nisso. O meu pai bateu o olho na menina e falou assim, tadinha dessa menina sentada aí vendendo revista.
Ela tava sentada no chão na frente do supermercado vendendo revista, né? E aí eu escutei aquilo, falei e deixei pra lá. Falei assim, coisa da minha cabeça, né? Aquela, sempre penso assim, coisa da minha cabeça. Eu sempre falo isso, gente. Deus deve ter raiva de mim. Para de pensar que é coisa da sua cabeça e faz o que eu tô te mandando, minha querida, senão eu vou dar um tapa nessa cara sua. Devia ter pegado água, né? Meu nariz tá todo entupido. Peraí que eu já volto, eu vou pegar água. Ui! Pronto. Enfim, onde que eu tava? Na menina na porta, né? Daí a gente com dó dela e eu deixei pra lá. Entrei dentro do supermercado e pronto. Eu comecei a fazer compra com a minha mãe. Só que eu comecei a passar mal, gente. Meu corpo começou a sentir fraco e eu pensei assim, nossa, meu Deus. Eu vou pro carro. Vou sentar e vou descansar um pouco, sentar no carro. Porque eu não tô aguentando andar nesse supermercado aqui, não. Eu tô sentindo muita dor de cólica que eu tava sentindo. Eu falei assim, não, vou sentar no carro porque eu já não tô aguentando andar mais aqui. Pedi meu pai a chave, comprei um docinho e saí andando. E sentei, entrei e passei por essa menina e falei assim, eu não vou falar nada com ela, não. Tipo assim, negando Deus, sabe? Eu negando Deus mesmo, depois de ter falado e pensado assim, eu quero viver o agora. Deus me olhando assim com cara de deboche, né? Você quer viver o agora, mas quando eu te peço pra fazer o agora, você não faz o agora? Como assim, minha querida? Oi? Aí tá, virei as costas, entrei dentro do carro, sentei lá dentro. Aí, quando eu sei que é Deus falando comigo, eu sinto um aperto no meu coração. Tipo assim, você tem que fazer isso. Eu quero que você faça isso. E eu comecei a falar assim, eu sentei no carro e eu senti, vai lá falar com aquela menina. E eu falei assim, gente, eu vou falar o quê, Jesus? Eu vou falar o quê com ela? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei assim, eu vou fingir que eu vou comprar uma revista dela. Procurei umas moedas no carro, cacei umas moedas, só tinha 2 libras. Saí andando, falei assim, espero que seja 2 libras a revista, porque aí se não for nada, pelo menos, se não der nada, pelo menos eu compro a revista, saio, vou embora, finge que não aconteceu nada. Ok. Cheguei lá perto da menina, e a menina me olhando chegar perto dela, né? Ela olhando assim pra mim, tipo, o que você tá chegando? Porque ninguém compra aquela revista, ninguém compra revista hoje em dia, né? Olhei pra ela e falei assim, oi, tudo bom? Quanto que é a revista? Como se eu me importasse, né? Eu não queria a revista. E eu dentro do carro, antes de eu sair, eu procurando as moedas, eu falei assim, Jesus, eu tava falando desse jeito, Jesus, o senhor vai ter que falar através de mim, porque eu não sei o que eu vou falar, eu não faço ideia do que eu vou falar pra essa menina, não sei. Eu não sei o que ela tem, não sei o que ela sente, não sei quem ela é, mas o Senhor tá me mandando e eu vou ir porque o Senhor mandou, agora o Senhor vai ter que me usar quando eu chegar lá. Eu falei desse jeito, porque assim, o Senhor ia ter que me usar, então eu falei assim mesmo. Perguntei a revista, ela falou que era 4 libras, só tinha 2. Aí eu falei, eu só tenho 2. Já ia virar as costas pra ir embora, tipo, não tenho dinheiro, pra que eu vou continuar conversando com você? Não. E aí eu virei pra ela e falei assim, comecei a contar, Jesus colocou no meu coração, e eu falando, e ela virou pra mim e falou assim, eu não entendo inglês, eu não falo inglês. Aí eu... Você não fala inglês? Então, como? Ô, Jesus! Quase que eu virei pra ele e falei assim, ô, Jesus, o Senhor me mandou aqui como? Se a mulher não fala inglês, ela não tem nem dinheiro pra comprar uma revista dela. Eu não tinha nada, gente. Nada. Aí eu falei, ô, meu Jesus, o que eu vou fazer agora? Aí eu virei e falei assim, fiquei olhando pra ela assim, meu Deus, e agora? Virei pra ela e falei assim, eu posso orar por você? I pray you. I pray you. Assim, me pray you. Can I pray for you? Can I pray for you? Ai, meu Deus, eu não consigo acreditar que eu fiz isso ainda, velho. Deus faz a gente fazer umas coisas no sobrenatural, que é muito legal. E ela virou pra mim e falou, sim, pode orar por mim. Ela fez assim, sabe? Tipo assim, achando muito estranho que eu tinha parado pra poder fazer tudo isso. Aí eu perguntei o nome dela, não lembro o nome dela, gente, eu tava tão nervosa. Ela é da Romênia, então ela não falava muito inglês. Eu comecei a orar por ela e comecei a orar de verdade. Eu orei pra Jesus e eu senti que era Jesus orando pra mim. Quando eu vou orar, o Espírito Santo me enche e as palavras que saem de mim não são de mim, entendeu? É como se eu estivesse orando em línguas mesmo, mas em inglês. Então, foi muito legal. Na minha cabeça eu até falei assim, Jesus, me fala romeno aqui em línguas, que aí ela vai entender o que eu quero dizer, mas Senhor, o que o Senhor estiver colocando pra mim falar aqui, eu vou estar falando. E do nada veio muito forte no meu coração. Eu cortei a minha oração como se Jesus...
Eu tenho certeza, gente, que aquilo não foi eu que falei. O coração cortou na hora e saiu de mim muito forte. Foi uma coisa muito forte. Eu virei pra ela e falei assim: Deus te vê. Você é vista. Eu falei com ela desse jeito. E que ele te ama. Eu falei com ela assim. Quando eu abri meu olho pra me falar isso, ela tava olhando pra mim. Ela não tava de olho fechado. Ela tava me vendo orar por ela. E aí eu senti que ela ficou muito emocionada com aquilo, sabe? E que aquilo mexeu com ela, eu senti isso. Apesar dela não ter, não sei se ela entendeu muito o que eu falei, o que eu orei, mas eu fiz, eu obedeci. E depois disso eu virei as costas, eu entrei dentro do carro e eu comecei a rir, gente. Eu comecei a rir, eu virei as costas, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu cheguei, eu não acredito. Eu não acredito! Eu fiquei tão chocada com o jeito que eu me deixei ser usada pelo Senhor de uma forma tão simples, que foi tão simples. Eu no meio da rua orei por ela, achei que eu ia ter vergonha, achei que eu ia ficar, meu Deus, e esse pessoal ficar olhando pra mim. Gente, caguei e andei pro povo olhando pra mim, caguei e andei. Simplesmente eu tava ali, olha, prestando atenção naquilo que Deus queria que eu fizesse. E foi exatamente isso que eu fiz e foi a melhor decisão que eu tomei. Tava tão, assim, impressionada com aquilo, porque me edificou. Não só a menina, mas edificou a mim, mudou a mim, clicou uma coisa em mim falando assim, não é tão difícil você fazer aquilo que Deus quer. Se você se deixar ser usada por Deus, não é tão difícil, não é vergonhoso, é muito bom, edifica você. Não só a pessoa pode estar sendo edificada, mas edifica você, te enche, te faz querer estar com ele, querer ouvir mais dele, querer saber por que ele faz as coisas desse jeito. Você se aprofunda, você vê uma coisa diferente. Foi essa experiência que aconteceu hoje comigo. E eu tô aqui contando pra vocês uma experiência de hoje, por isso que eu tô tão animada contando, tão feliz. Porque eu quero ter experiências assim pra contar. Experiências de hoje, que vão acontecer hoje, eu vou compartilhar com vocês. Eu quero ter uma vida com Deus onde eu vou estar me renovando todos os dias. Todos os dias. E eu queria desafiar você que tá me assistindo aqui hoje pra poder fazer a mesma coisa. Porque não é difícil, gente, estar na presença do Senhor. Não é pesado, não é vergonhoso, entendeu? É uma coisa que nos faz mais felizes do que você poderia imaginar na sua vida. Eu nunca tinha chegado pra alguém e orado pra alguém na rua. Eu sempre achava que quem fazia isso, que eu tinha que deixar para pessoas mais firmes com o Senhor para fazer. Que eu tinha que me fortalecer na fé, que eu tinha que mudar isso e aquilo na minha vida. Não. Você tem que ouvir Deus falando para você e obedecer. Deus só vai fazer as coisas com você na sua vida se você obedecer a voz dele. Porque se toda vez que ele falar com você, você deixar de lado, você jogar para fora, você esconder, ele vai deixar de falar. O Espírito Santo não fala com quem não obedece. Deus, ele quer te usar de todas as maneiras possíveis, mas ele quer te usar e ele quer que você obedeça. Se você não obedece a ele, não tem como ele te usar e ele te encher de uma alegria que só ele sabe. Só ele sabe da alegria que ele tem. E eu hoje, nem tudo na minha vida tá dando certo, entendeu? Nem tudo na minha vida está 100% a mil maravilhas. Mas por causa dele, eu tenho uma alegria tão grande hoje que nada, parece que nada me abala, gente. Hoje mesmo eu tô andando, parece que eu tô nas nuvens. Parece que nada me abala, que eu posso entrar pra uma batalha. Sair batalhando com tudo quanto é tipo de demônio. Entendeu? Eu não quero, nesse exato momento, eu não quero sair desse. Eu tenho medo eu tô com medo de perder isso que eu tô sentindo. Porque eu quero ficar nessa presença do Senhor e eu quero continuar pensando só sobre Ele. Eu quero continuar crescendo na minha fé de uma forma que só Jesus importa. Só Ele importa. Já ouvi muita gente falando sobre isso. Muita gente falando sobre essas coisas. Sobre o quanto Jesus é lindo pra eles. O quanto a gente precisa deixar Jesus no centro da nossa vida. Mas eu nunca entendi o valor disso até o dia em que eu comecei a procurar. Tente fazer isso. Entra na presença do Senhor. Assiste essa pregação. Vou botar nos cards de novo aqui. Eu desafio vocês pelo avivamento, gente. A gente é a geração agora de jovens. Nós somos a geração que precisamos continuar, porque se nós não continuarmos, quem que vai? O evangelho vai morrer. O evangelho não consegue ir pra frente se as pessoas, os jovens, os que estão aqui agora não continuarem e não seguirem com ele pra frente. Então Jesus quer levantar pessoas, quer levantar homens, quer levantar mulheres, quer levantar pessoas que vão estar dispostos a ouvir e a obedecer a voz do Espírito Santo.
Então, se você quer isso, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, entender e saber o que ele quer pra você, faça isso. Escute o Senhor. Espere na presença dele. E não fale nada. Deixe ele vir primeiro, para depois você falar. Porque aí você entra na presença do Espírito Santo de uma forma em que aquilo vai te encher. E as experiências que vão vir não vão abençoar só as pessoas que você vai estar, né, falando de Jesus, mas você mesmo. Isso vai trazer uma diferença enorme sobre a sua vida. E é isso. Eu quero dar um ponto de start aqui no meu canal, né? Onde eu vou estar falando e colocando mais do Senhor sobre os meus vídeos, porque é só dele que eu quero saber no momento. Tenho certeza que se você tá assistindo esse vídeo, não caiu aí em vão, né? Você tá assistindo ele porque Jesus mandou você. Ele quer trazer você de volta pro reino dele, ele quer fazer com que você possa viver coisas novas, ele quer te encher de novo, tirar você dessa vida morna, como eu estava. Em nome de Jesus, tudo vai encaixar e eu oro sobre a sua vida. Peço que Jesus possa abençoar a sua casa, sua família, e que em nome de Jesus, Senhor, eu possa continuar abençoando e falando com você, trazendo um avivamento para sua vida, assim como ele trouxe para minha. Um beijo. Muito obrigada por terem assistido até o fim. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês querem ver mais experiências que eu tô tendo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Enfim, beijo. Amo cada um de vocês. Annyeong, bye. Tchau!